Vamos falar agora do Palmeiras, que vai ter um jogo em casa e ele continua lutando para ter a melhor campanha da Libertadores. Depois da folga na segunda-feira, o elenco palmeirense se reapresentou nesta terça-feira na Academia de Futebol do Verdão. Os atletas ainda respiram o último resultado, a vitória no Choque Rei por 1-0 diante do São Paulo, resultado que garantiu o Palmeiras a permanência na liderança do Campeonato Brasileiro, neste momento com 19 pontos. É muito bom ganhar, né? A gente vem de uma sequência muito boa. Obviamente o ambiente fica bom, é gostoso vir trabalhar com uma vitória, um clássico é especial também. Nesse clima positivo, rolou o primeiro treino da semana. Como de costume, aqueles que atuaram por mais tempo na última partida, no caso contra o São Paulo, fizeram um trabalho regenerativo e os demais participaram da primeira atividade tática desta semana e que teve também a participação de atletas revelados na base alviverde, os crias da academia. Uma boa notícia nesta terça-feira tem a ver com o retorno de Mikael, o zagueiro palmeirense deu início ao processo de transição física, lembrando que ele sofreu uma entorse no tornozelo e por isso ficou fora de combate por quase um mês, mas nessa terça-feira deu início ao processo de transição. Ele ainda não deve estar à disposição para o próximo jogo do Palmeiras, que é contra o Bolívar, aqui no Allianz Parque pela Libertadores. A dupla de zaga deve ser formada por Gustavo Gomes e Bruno Fux. Aliás, o Fux, reforço do Verdão na temporada 2025, vem ganhando bastante espaço. Já são 12 jogos com a camisa alviverde e ele cada vez mais tem conquistado a confiança do técnico Abel Ferreira. Foi muito bem recebido, já me sinto em casa, me sinto à vontade e ganhando é melhor ainda, o clima fica muito bom. E é seguir trabalhando, seguir evoluindo, que a gente tem coisas boas aí pela frente. Assim como o zagueiro alviverde, o próprio Palmeiras quer seguir vencendo na Libertadores, mesmo já estando classificado às oitavas de final. O que está em jogo agora? Palmeiras tem mais 2 jogos para fazer antes da fase de mata-mata, contra o Bolívar e também diante do Sporting Cristal. O Bruno Fux fala da importância de vencer essas partidas para que o Palmeiras se garanta na liderança geral da fase de grupos. E facilita para a gente decidir em casa, né? A gente tem até semifinal para decidir em casa. É muito importante isso, decidir em casa na Libertadores. O próximo compromisso do Palmeiras é nesta semana, quinta-feira, às 7 horas da noite, jogo contra o Bolívar, aqui no Allianz Parque. Então, no meio do ano, o Abel não sai. Ah, o Abel pode sair no final do ano? Pode, aí sim, porque acaba o contrato. Ah, mas e se ele renovar depois? Quando que ele deixaria o Palmeiras? No meio do ano que vem? Não. Não. Esperaria até o final do ano, encerra o projeto, e aí depois ele partiria para esperar o meio da temporada europeia. Tá? É nessa condição que ele deixou bem claro para o Palmeiras que quer trabalhar. Porque eu acho isso muito louvável e acho isso extremamente digno da parte dele, depois do caso do Al-Sadd, que seria como? Final da temporada, né? Ele pegaria o meio da temporada do clube, mas não abandonaria o Palmeiras no meio da temporada, certo? Que era o contrato que ele deveria ter naquela ocasião, assinado com o Al-Sadd e não assinou. Perfeito? Então, isso é uma informação, tá? Segundo ponto, resultados dos dois lados também vão condicionar. Não existe só amor por parte do Abel ao Palmeiras, como também não existe só amor por parte do Palmeiras para o Abel, né? Existe, evidentemente, uma questão, Jailson, sim, ele largou naquela ocasião, o time da Grécia é uma coisa, estou falando de Palmeiras, você está prestando atenção no que eu estou falando ou não? O que eu falei, time da Grécia ou Palmeiras? Só isso, tá? Estamos falando de Palmeiras, tá? De Palmeiras, beleza? Beleza. Essa história do Abel Ferreira, ela é condicionada também por resultados, tá bom? Ou seja, você ter daqui para frente essa boa sequência do Palmeiras, de brigar por títulos, de sentir uma evolução da equipe, de jogos que vão condicionar um novo ambiente para o Abel,
que vão condicionar, evidentemente, o próprio torcedor dentro de campo a fortalecer essa sinergia que estava perdida, também por parte dele em muitos momentos, e que precisou se recuperar agora junto e entender o tal do todos somos um, para que, de novo, a arquibancada pulse como o Palmeiras e como ele gostaria. Da mesma forma também, a diretoria quer ver esses resultados para sentir cada vez mais essa entrega do Abel, que ficou perdida no final do ano passado, até o final do Campeonato Paulista agora, né, em que a gente viu um técnico macambúzio, um técnico que estava chateado, um treinador que estava desmotivado, com entrevistas ríspidas, enfim, estava tudo errado. Estava tudo errado. Estava ou não estava? Estava tudo errado, gente. Está tudo errado. Né? Depois da história do Al-Sadd lá, 2023 para frente e tal, o campeonato que o Palmeiras conquistou muito mais no erro do Botafogo do que no próprio mérito sozinho, né? O Palmeiras foi um campeonato dividido, né? Em que o Palmeiras fez a parte dele, o Botafogo fez uma força maior ainda que a parte do Palmeiras. Então, tudo se condicionou àquilo, né? Na conquista de 23. Então, se a gente for pegar na essência mesmo, desde praticamente 2022, naquele grande campeonato brasileiro, que o Palmeiras não conquista ou não tem uma temporada amplamente segura, com resultados e enfim, um futebol bem jogado, aquela motivação, né? Então, tá sendo tudo um resgate de vários momentos e de resultados que se condicionam a isso. Então, o Palmeiras quer sentir isso por parte dele, ele também, da mesma forma, sentindo isso por parte do Palmeiras e com toda a arquibancada pulsando. Então, todo esse clima, ele vai se condicionar para o segundo semestre, tá? Nós teremos uma decisão, pelo menos naquilo que eu tenho agora de informação, no segundo semestre, tá? E não agora no primeiro semestre, como que é a presidente. Ela está forçando uma história que o Abel pediu para esperar. Por isso que eu falei, trava uma renovação, porque ela está falando, estamos em conversas, estamos assim, estamos assado, quando na verdade o tom da conversa do Abel é, espera. Agora não, calma. Nem eu quero tirar o foco do meu trabalho que estou fazendo com os jogadores na preparação psicológica para o Mundial, que já está rolando, tá? Já está rolando. O Palmeiras, em 13 de maio agora, já está oficialmente com a cabeça no Mundial de Clubes. Por mais que não pareça. E olha que ainda tem compromisso bastante de brasileiro. Podem negar. Mas a cabeça, em boa parte dela, já está também nos Estados Unidos. Porque não é em 10 dias que você desliga de tudo, agora é só Mundial. Imagina. Imagina. É um trabalho que já tem sido feito até desde o começo do ano. Sabe? Para tirar os jogadores dessa ansiedade, para tirar os jogadores dessa empolgação, a própria torcida também, para dar alguns freios internos no clube. São várias situações que a gente sabe que, infelizmente, é aquela coisa. Vamos lá, tá? Vamos dar um exemplo para vocês. Ano que vem, a partir de janeiro, o cara que gosta de futebol começa ou não começa a ficar com frio na barriga por causa da Copa do Mundo? Não tô falando aqui se torce pro Brasil ou não, não é essa discussão, tô dizendo do evento em si. Eu, por exemplo, eu fico desesperado. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Novidade importante sobre a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. O empresário Hugo Cajuda, que representa o Abel há bastante tempo, é esperado nessa quarta-feira em São Paulo. Ele mora em Portugal e costuma atender seus clientes de lá, mas vem ao Brasil para resolver uma série de problemas e pendências. Entre elas, a discussão com o Palmeiras para a renovação do contrato. Leila Pereira tem feito enorme pressão para que o Abel tenha seu contrato renovado até dezembro de 2027, quando vence o segundo e último mandato dela como presidente. O atual contrato do Abel com o Palmeiras se encerra em 31 de dezembro desse ano, ou seja, podemos estar vivendo os últimos meses da passagem do Abel. No início da temporada, em meio a maus resultados do Campeonato Paulista, o Abel chegou a afirmar que era a última temporada dele e que ele iria embora do Brasil. A Leila Pereira esperou o momento ruim passar e agora, diante da sequência positiva, com liderança no grupo na Libertadores, com liderança do Campeonato Brasileiro, ela reforça a intenção da permanência do treinador com direito até a um reajuste salarial. Importante lembrar que Leila e Abel têm uma relação extremamente boa. Importante lembrar que foi a Leila quem acabou com um enorme problema de 5 milhões de euros que atormentava o Abel Ferreira. Ele assinou um pré-contrato com o Al-Sadd do Catar
e vinha recebendo essa cobrança na FIFA. A Leila acabou chegando a um acordo com o clube qatari, envolvendo até uma grana que o Palmeiras receberia de bônus pelo Giovani e descontando também uma bolada a que teria direito o Abel Ferreira. E é baseado nessa ótima relação entre as partes que o Palmeiras quer renovar o contrato do Abel antes mesmo da realização do Super Mundial de Clubes.